O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 494. A batalha continua noite adentro. Parece que Seong Ji-han está ganhando vantagem. Mas então parece que está empatado novamente. Mas ele estava inicialmente sendo dominado, então talvez ele tenha uma chance de vencer. O confronto entre Seong Ji-han e Dongbang Saki continuou noite adentro. Quando o rosto de Sang Ji-han foi destruído, não muito depois do início da luta, muitos esperavam que a batalha terminasse rapidamente. No entanto, Seong Ji-han perseverou, às vezes até esmagando Dongbang Saki, continuando a luta. Para um observador casual, pode parecer que Sang Ji-han tinha uma ligeira vantagem. Mas a escuridão em seu rosto está se espalhando demais. Certo, agora está rastejando para o lado direito. Cada vez que aquele velho o emboscar, a escuridão se espalha ainda mais. Ele ainda consegue aguentar? O vazio se espalhou mais amplamente por seu rosto. Seu rosto esquerdo despedaçado estava agora completamente engolfado pelo vazio. Estava até invadindo o lado direito do rosto e se estendendo abaixo do pescoço. Agora, a estatística azul mal era suficiente para mantê-lo sob controle. Ele é realmente um monstro. Seong Ji-han pensou novamente no que já havia pensado dezenas ou até centenas de vezes enquanto lutava contra Dongbang Saki. Graças a Dongbang Saki aumentando a distorção de sua alma marcial, Seong Ji-han agora ficou mais forte. Mas isso apenas destacou a lacuna mais pronunciada em suas habilidades marciais. Não importa o quanto a espada Taiji tenha sido aprimorada, ela não poderia ser rompida. A espada Taiji certamente ficou mais forte. A espada de luz de Dongbang Saki foi quebrada várias vezes. Suas roupas e barba muitas vezes desapareciam no fio da espada. Mas foi um ataque decente. As feridas infligidas foram apenas superficiais. A espada de luz quebrada reapareceria. E a espada branco-azulada que emergia sempre que Dongbang Saki ganhava conhecimento pressionava fortemente Seong Ji-han. Não é fácil, não há uma resposta clara. Quando sob o ataque concentrado do deus marcial errante em Tu Seong, foi apenas devido à sua falta de poder. Apesar de ter forças semelhantes agora, ele pensou que poderia vencer se tivesse o poder. Mas Dongbang Saki era diferente. Mesmo que ele ficasse mais forte aqui, ele poderia derrotá-lo. Dongbang Saki é a personificação de um verdadeiro deus marcial. Quanto mais lutavam, menos ele sentia que poderia vencer. Depois de ganhar confiança através do desenvolvimento de sua alma marcial, Seong Ji-han tinha certeza. Em termos de combate, ele não conseguiu vencer Dongbang Saki. Então, preciso fazê-lo usar a espada Taiji. Apesar de quebrar sua espada de luz, ele ainda não a desembainhou. Enquanto Seong Ji-han ponderava como fazê-lo desembainhar a espada. Silvo. A forma de uma cobra emergiu mais uma vez da cabeça de Dongbang Saki. Dongbang Saki, o que você está fazendo? Por que você está sendo empurrado para trás em comparação com antes? Peço desculpas, seu poder continua crescendo. Então não é fácil suprimi-lo. Mesmo assim, você deve vencer sem esforço. Ele já não está submerso no vazio? Aparecendo novamente, as palavras ditas eram instruções que, em última análise, não tinham substância. Dongbang Saki deve achar um tanto absurdo ouvir isso. Enquanto Seong Ji-han observava momentaneamente a conversa deles. Vou me esforçar mais. No entanto, é difícil combinar sua espada Taiji com minha arma atual. Posso usar a espada Taiji? Dongbang Saki perguntou cuidadosamente se ele poderia usar a espada Taiji. Oh! Foi assim que tudo acabou? Seong Ji-han antecipou momentaneamente ao ouvir isso. A espada Taiji. Depois de ponderar momentaneamente, a cobra respondeu. Não, não desembainhe essa espada. Ele parece perto de ser consumido pelo vazio. Então espere por esse momento. Entendido. A ordem foi dada para não sacar a espada Taiji. Parecia que ele não tinha intenção de sacar a espada Taiji porque aquela cobra o impediu. Mas por que não permitir que ele desenhe? Havia algo o limitando? Agora que penso nisso, Dongbang Saki parece ter notado que meu poder está crescendo. Seong Ji-han deu uma olhada no tempo de jogo do Battletoad. 12h33. Depois de lutar contra Dongbang Saki e ficar mais forte por mais de meio-dia. Era compreensível que alguém tão perspicaz como Dongbang Saki notasse. Apesar de perceber, ele continuou lutando da mesma forma, sem mencionar isso. Isso era o mesmo que ignorar intencionalmente a força crescente de Seong Ji-han. Qual é o objetivo dele aqui? Ele poderia estar pegando leve com ele? Mas se fosse esse o caso. Clarão. A distorção de Martial Soul aumenta em 4. Martial Soul e Blue formam uma forte conexão. A espada branco-azulada que emergiu de sua espada leve era extremamente afiada. Se ele baixasse a guarda um pouco, não seria apenas seu rosto, mas todo o seu corpo que poderia ser quebrado. Seong Ji-han infundiu Blue em sua espada Taiji para bloquear o ataque. Embora o ataque tenha sido evitado. Silvo. O vazio que engolfava seu rosto ficou mais denso. Vendo isso, Dongbang Saki coçou a barba. O vazio envolve completamente seu rosto. Esse seu lindo rosto agora está submerso na escuridão. Mesmo assim, você continua com esses ataques.
sem a permissão para usar a espada Taiji. O único método para derrotar sua força crescente é este. A expressão nos olhos de Dongbeng Saki se aprofundou. Se você não lidar com isso corretamente, continuarei usando. Tente bloqueá-lo completamente uma vez. Então ele poderia usar a espada Taiji. As palavras de Dongbeng Saki implicaram isso para Seong Ji-han. Por enquanto, não posso manifestar Blue no rosto e na espada ao mesmo tempo. O vazio derramado em seu rosto era muito forte, tornando difícil apenas bloqueá-lo. Através da mensagem do sistema, ele mal conseguiu bloquear os ataques de Dongbeng Saki. Cada vez, o vazio em seu rosto invadia rapidamente seu corpo. Até mesmo a estatística eternidade diminuía a cada vez, agora reduzida a um único dígito. Mas, se Martial Soul e Blue se conectarem mais algumas vezes, pode ser possível. Seong Ji-han sabia instintivamente. Se Dongbeng Saki continuasse com este ato, Martial Soul e Blue podem se fundir. Então, tanto seu rosto quanto sua espada. Poderia utilizar o azul. Mesmo assim, o problema era. Está se tornando difícil de suportar. A inundação do vazio estava se tornando insuportável. Mesmo que ele tentasse bloquear com azul, havia atingido o limite. Se for esse o caso, só resta uma opção. Enquanto contemplava seu último recurso, Seong Ji-han continuou sua luta. Clarão. A distorção de Martial Soul aumenta em 5. Martial Soul e Blue formam uma forte conexão. Com a mensagem, outra espada branco-azulada veio voando. Ao mudar Blue para sua espada, ele de alguma forma bloqueou o ataque. Uau! No entanto, como o vazio agora transbordou de seu rosto, obscureceu completamente seu olho direito. Droga! Está se espalhando mais rápido do que eu esperava. Vendo o vazio explodir, Seong Ji-han cerrou os dentes. Uau! A névoa arroxeada começou a engolir todo o seu corpo rapidamente. Ah, o que está acontecendo? Acabou. Todo o corpo de Seong Ji-han está coberto. A intensa batalha entre Seong Ji-han e Dongbeng Saki alcançou um resultado indesejável para a humanidade. Seong Ji-han, completamente engolido pelo vazio, parecia estar à beira da morte para qualquer observador. A batalha já estava decidida. Ele até derrotou o administrador azul. Droga! Ele já subjugou 2 administradores. O administrador vermelho não estava em perfeitas condições e o administrador azul é apenas temporário. Neste ponto, ele poderia substituir seu mestre como deus marcial. O que você está dizendo? Ele deveria ser o administrador permanente com feitos tão monstruosos. Eles deveriam promovê-lo seriamente como administrador permanente. Enquanto isso, espectadores de outros planetas, terceiros neste assunto, começaram a cancelar a assinatura do canal de Seong Ji-han e a discutir a ideia de promover Dongbeng Saki como administrador permanente. Por outro lado, Dongbeng Saki, com um olhar sombrio, olhou para Seong Ji-han submerso no vazio. O vazio transbordou completamente. Agora, vai acabar mesmo se for deixado sozinho. Ele resistiu por muito tempo, mas no final das contas não conseguiu superar o vazio. Mesmo depois de se tornar o administrador azul, ele caiu sem dominar totalmente seus poderes. Nem ele conseguiu. Enquanto Dongbeng Saki abaixou a espada e acariciou a barba em silêncio. Dongbeng Saki, o que você está fazendo? Não seja complacente, acabe com ele imediatamente. Vendo o lazer de Dongbeng Saki, o deus marcial apareceu mais uma vez, emitindo um aviso. Entendido, meu mestre. Quando Dongbeng Saki respondeu e levantou a espada novamente. Zieng. Um portal roxo se abriu ao lado de Seong Ji-han coberto de vazio. Tio. Yeon-sea emergiu disso. Espere, por que Yeon-sea está aí de repente? Não é perigoso aí? Seriamente. Se ela ficar, os 2 morrerão. Em meio à confusão decorrente da aparição repentina de Yeon-sea. Dê-me todo o vazio. Vou levar tudo. Ela, com lágrimas brotando, tentou abraçar o corpo de Sang Ji-han. Mas, bum! Uma estrela do mar gigante apareceu entre ela e Sang Ji-han, bloqueando-a. Embora você tenha aceitado a posição de candidato, você não pode lidar com tal quantia agora. Um vazio dessa magnitude requer a herança do limite. Você deve recuar. Cale-se. Assumi a posição de candidato para absorver esse vazio. Você não consegue ver com seus próprios olhos. O vazio é vasto demais para lidar. Afaste-se, mensageiro. Eu não estou sob seu comando. Você não pode me ordenar. Enquanto Yeon-sea tentava segurar Seong Ji-han e o mensageiro a bloqueava. Os olhos do deus marcial brilharam. Dongbeng Saki, ela pode se tornar uma variável. Matear junto com Seong Ji-han. Entendido. Clarão. Embora Dongbeng Saki parecesse relutante, ele ergueu a espada. Zieng. A estrela do mar imediatamente criou uma barreira infundida no vazio e falou. Como você pode ver, não é possível agora. Devemos escapar. Eu não vou embora, vou absorver todo o vazio. Você será o pior superior nesse ritmo. Realmente. Enquanto o mensageiro suspirava para o teimoso Yeon-sea. Você, por enquanto, vá. Não, eu não vou, hein?
Yeon-seah reflexivamente começou a recusar, antes que seus olhos cheios de lágrimas se arregalassem em choque. Essa voz. É o tio? De jeito nenhum. Você sobreviveu a esse estado? Ao ouvir aquela voz, o mensageiro, também chocado, virou-se. E aí? Sim, eu sobrevivi. Estava Seong Ji-han, levitando calmamente no ar. O tio, seu rosto é igual quando você está em casa. Sim, suspiro, eu disse para você não aceitar a proposta, não importa o que acontecesse. Vê-lo totalmente recuperado suspirando pela sobrinha que não ouviu. Mas, como eu poderia ficar parado enquanto você estava sendo consumido pelo vazio? Yeon-seah respondeu com frustração. Mensageiro, você trouxe Yeon-seah aqui? Sim, foi uma condição para ela aceitar a posição de candidata. Ela queria vir aqui. Leve-a de volta para casa. Tio, mesmo que eu não absorva o vazio. Não estou bem agora? Sim. Vendo Seong Ji-han perfeitamente bem, Yeon-seah, com lágrimas nos olhos, suspirou. Ela devia estar terrivelmente preocupada. Vou encontrar uma maneira de rescindir esse contrato mais tarde. Por enquanto, lidar com Dongbang Saki era fundamental. Pensando assim, Seong Ji-han gesticulou para que ela saísse rapidamente. É perigoso aqui, ir para casa. Tudo bem, vamos obedecer ao administrador e voltar para casa. Tio, espere. Uau! Assim que Seong Ji-han falou, o mensageiro pegou Yeon-seah e retornou pelo portal. Quando a convidada inesperada retornou ao seu lugar original, Dongbang Saki, que observou isso com olhos atônitos, finalmente falou. Surpreendente, como você sobreviveu nesse estado? Bem, Seong Ji-han sorriu com a pergunta, mas não respondeu diretamente. Embora ele não tenha falado, o motivo logo se tornou evidente. Clarão. Uma roda dourada apareceu atrás dele. A roda dourada. Com os olhos arregalados de descrença, Dongbang Saki olhou para ele. Enquanto girava lentamente uma vez. A roda virou pó e desapareceu. Roda dourada. Testemunhando isso, a raiva do deus marcial explodiu. A choca, mesmo na morte, você procura me atrapalhar novamente.